Gente, a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, ela já foi ministrada, já foi falado pelo Lucas, já foi mencionado pelo Alan, e eu ali no meu lugar, eu falei, caramba, Deus realmente quer comunicar conosco sobre isso nessa noite, porque é algo que eu quero compartilhar algo que você já ouviu. Não é nada novo, não é uma revelação que eu recebi do alto, que um anjo desceu para me dar. É algo que a gente está acostumado a ouvir, mas de tempos em tempos a gente precisa parar para refletir novamente, para perceber como está o nosso avanço, o nosso crescimento, a nossa vida com o Senhor. Então, qual é a minha oração e o meu desejo nessa noite? É que você não ouça, quando nós abrirmos a palavra de Deus e nós começarmos a refletir sobre ela de maneira pacífica, inerte, mas absorve a palavra de Deus, permita que ela entre no seu coração, penetre no seu interior para provocar os ajustes necessários que o Senhor deseja para nós. Amém? Nós precisamos ouvir e receber a palavra de Deus de maneira intencional. Peraí, como é que isso se aplica à minha vida? O que eu posso fazer para sair daqui transformado por essa mensagem, por essa palavra? A gente precisa ouvir a palavra sempre com essa disposição. O Lucas já falou, o Alan mencionou, mas eu quero refletir com você. Abra sua Bíblia lá em Romanos 12, versículos 1 e 2. Que enquanto nós estivermos falando, o Espírito ministra ao seu coração. Amém? Diz assim no versículo 1: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Esse texto você sabe falar, provavelmente você que já tem meia hora de convertido, você já sabe falar esse texto de cor. Você tem ele guardado no seu coração. Mas eu queria observar com você algumas coisas importantes para a gente guardar no nosso coração e fazer uma aplicação individual, de maneira prática para cada um de nós. A primeira coisa que nós observamos aqui, o apóstolo Paulo vinha falando, ensinando, né? Romanos é o tratado teológico de Paulo, e ele vem ensinando muitas coisas do capítulo 1 ao 11. Quando chega no 12, ele fala assim, portanto, ele está concluindo um pensamento, ele está finalizando uma ideia que ele vinha compartilhando. E ele fala assim, irmãos. Às vezes a gente lê o texto bíblico e a gente acha assim, caramba, isso aqui o irmão precisava disso, aquela pessoa precisava disso. E o apóstolo Paulo está concluindo assim, irmãos, essa reflexão é para os crentes que frequentam a igreja, convertidos, que nasceram de novo, que participam da ceia, que aceitaram a Jesus, que servem no ministério Kids, na dança, no louvor, na palavra. Irmãos, prestem atenção. O apóstolo Paulo está falando com os irmãos. Então, essa verdade, todos nós estamos aqui para ouvir e aprender. Gente como eu e você, o apóstolo Paulo aqui está falando com os irmãos, eu e você,
Gente como nós, que conhece a Jesus. Essa reflexão, esse ensinamento que ele trouxe é para nós. Fala aí para você, é para mim. É comigo que ele está falando. Vai, irmão, fala. É comigo. Paulo está falando aos irmãos que eles precisam de uma transformação. E uma transformação na mente. Eu imagino Paulo, um colérico que era, falando isso aqui. Não sei se você consegue imaginar ele. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Eu imagino Paulo falando assim, gente, pelo amor de Deus, eu estou suplicando, eu estou falando com vocês sobre um assunto muito importante. Eu estou rogando, eu estou suplicando. Prestem atenção nisso, porque é de extrema importância. Ele está concluindo, portanto, rogo-lhes. Irmãos, pelo amor de Deus, prestem atenção nisso que eu estou falando com vocês, porque é de extrema importância. Não permita que isso entre por aqui, saia por aqui, mas deem atenção, absorvam esse conhecimento, esse ensinamento e façam alguma coisa prática. Paulo está falando sobre uma transformação na mente. Ele diz: se ofereçam a Deus como um sacrifício vivo. Gente, crentes, ele estava falando com pessoas, com a igreja. E ele está falando assim para a igreja: igreja, vocês precisam se oferecer a Deus como um sacrifício vivo. Vocês precisam se oferecer a Deus. Agora, irmãos, naquela época, eles levavam um animal para ser sacrificado no templo, em Jerusalém. O apóstolo Paulo está falando assim, gente, a coisa mudou. A gente não precisa mais levar um animal para ser sacrificado lá no templo, porque o sacrifício perfeito já aconteceu e é definitivo. Cristo ali naquela cruz foi o sacrifício perfeito. Mas agora vocês precisam dar uma resposta a esse sacrifício que nós estamos celebrando aqui. E qual é a resposta? Sejam também um sacrifício. Sejam também uma oferta a Deus. Sejam um sacrifício vivo. Por quê? Porque naquele tempo, o animal irracional, eles pegavam qualquer um que estivesse dentro do padrão estabelecido lá por Moisés, levavam ele, sacrificavam, o bicho morria, estava entregue o sacrifício, a expressão de adoração. Hoje, Deus não quer mais isso. Ele quer um sacrifício vivo, que somos nós. Então nós é que nos oferecemos. Ele está dizendo assim, ó, se ofereçam. Agora nós devemos nos oferecer a Deus em resposta ao sacrifício de Jesus. É uma decisão voluntária. Sou eu que decido me oferecer como uma resposta à cruz de Jesus. Eu me ofereço a Deus como sacrifício. E ele está falando isso para os irmãos. Gente, igreja, pelo amor de Deus, nós precisamos nos oferecer ao Senhor como um sacrifício vivo. Agora somos nós que respondemos à ação de Jesus. Nós fazemos da nossa vida uma oferta ao Senhor. Uma oferta viva. Uma oferta que é contínua. Porque agora o animal não morre. Nós somos a oferta. Nós, os seres criados por Deus, reconciliados, nós somos uma oferta viva. Então quer dizer que onde eu for, no que eu fizer, eu estou sendo uma oferta. Eu sou uma expressão de culto a Deus.
Porque agora a oferta não é mais morta, é uma oferta viva. Então nós nos oferecemos, nós nos entregamos e essa oferta é uma oferta viva. Isso significa que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, nós estamos fazendo para dar glórias a Deus. Nós somos um sacrifício vivo. De manhã, no metrô lotado, eu sou um sacrifício vivo. Eu estou ali rendendo a minha vida voluntariamente, em resposta ao amor de Jesus, me entregando para ser uma expressão de adoração a Deus. A minha vida e a sua vida devem ser uma expressão de adoração a Deus continuamente. Ofereçam a vida de vocês. Esse é um culto racional. O que isso significa, irmãos? Que a gente não perde a consciência, que a gente não vai na emoção, não. A gente precisa entender que nós estamos aqui porque um dia nós reconhecemos o amor de Deus, aceitamos o seu amor, aceitamos o seu convite, fomos inseridos no seu reino, adotados como filhos. Nós prestamos ao Senhor um culto racional. Eu entendo o que eu estou fazendo. Eu estou me entregando, me oferecendo, renunciando o meu velho homem para viver em novidade de vida com Cristo. Então, ninguém aqui é uma oferta como os animais naquele tempo. A gente bota a faca no pescoço e você vai de qualquer jeito. Não, irmãos. É quem quiser, Jesus disse. Quem quiser. Ninguém é obrigado. Quem quiser vir após mim. Entende que Jesus não está obrigando? Se ofereçam, se entreguem, façam esse culto de forma racional. Pensem sobre isso, isso é algo consciente, é algo pensado, entendido e aceito. Então a gente presta ao Senhor um culto racional, por quê? Porque nós compreendemos que agora a nossa vida é um culto a Deus. Toda a nossa vida deve ser uma expressão de culto a Deus. É um culto racional. Eu entendo que hoje eu sou uma oferta e eu me entrego ao Senhor para ser um sacrifício vivo. Então onde eu for, onde eu estiver, o que eu fizer, eu sou um sacrifício. Eu estou me rendendo em adoração ao Senhor. Amém, irmãos? E aí ele continua. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não vivam conforme o padrão. Significa essa palavra, não se amoldar, é não tomar a forma, não seguir o estilo, o modelo, o padrão. Não seguir esse mundo que vive dessa maneira, que jaz do maligno. Nós não podemos seguir. Nós, irmãos, não podemos aceitar o modelo de uma era que vive sob a influência do inimigo. O apóstolo Paulo está falando, gente, pelo amor de Deus, vamos prestar atenção. Não vivam de acordo com o padrão desse mundo. Vocês estão querendo se igualar a esse mundo? Não, vocês não são desse mundo. Vocês estão aqui, mas vocês não são daqui. Gente, hoje o que nós mais temos são pessoas que se dizem cristãs, supostamente convertidas, que frequentam a igreja regularmente, mas que continuam vivendo uma vida dentro dos padrões desse mundo. Isso é o que mais acontece dentro da igreja. E aí eu preciso ecoar as palavras do apóstolo Paulo novamente. Gente, pelo amor de Deus, ofereçam o corpo de vocês a Deus como um sacrifício. Ofereçam. Não entrem no padrão desse mundo. Está todo mundo querendo entrar no padrão desse mundo e achando que está legal.
mundo jaz do maligno. Você já leu isso? Nós não podemos assumir o estilo de vida desse mundo perdido. Nós devemos ser inconformados e não familiarizados. Tem muita gente confortável nesse mundo. Tem muita gente achando que esse mundo está muito maravilhoso. E o mundo está perdido. As pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno. E tem muita gente que frequenta a igreja dominicalmente, que veio, levantou a mão para Jesus, mas ainda não entendeu que precisa de uma transformação. Que precisa sair desse molde, desse mundo mau. Não, o Lucas falou isso e eu quero repetir também. Não negocie valores. Não negocie. Nós não podemos assumir a forma desse mundo. Não se acomode nesse mundo perdido, sem princípios, imoral. Não se acomode nele. Vocês percebem que hoje o certo parece errado? E o errado está certo. Quem faz o errado... Esse mundo está perdido, irmãos. E a gente precisa se posicionar mais do que nunca. Não. Não. Eu não. Meu casamento, não. A minha filha, de jeito nenhum. Na minha casa, mas nunca. Não. Mas que isso tem nada a ver, gente. Esse tem nada a ver veio do capeta. Esse não tem nada a ver veio de lá. E está na boca de muito crente. Está na boca de muito crente, tem nada a ver. Mas ela é novinha, é jovem. Não, mas o que tem? Isso aqui não tem nada a ver. Não? Tá bom. Nós estamos neste mundo, nós estamos aqui. A gente tem que trabalhar, tem que comer, tem que viver, tem que casar, tem que ter filho, tem que viver aqui. Mas como um sacrifício vivo. Como uma entrega ao Senhor. Nós não somos daqui, irmãos. Tem gente que se acomodou demais. Se acomodou demais, está confortável aqui, achando que aqui é o ponto final da vida. Nós pertencemos ao reino de Deus e o nosso padrão é o padrão de Deus. Existe um modo maligno de pensar, de falar, de agir, de se relacionar, de se vestir, que não é o nosso. Não é o nosso. Qual é o nosso? Vamos ver na palavra de Deus. Gente, não tem ponta solta na Bíblia. Não tem nada que vai pegar. Mas isso aqui não tem na Bíblia. Tu acha que Deus ia deixar uma ponta solta? Alguma coisa que não tenha estabelecido como princípio para nós? Tá tudo aqui. Só que a gente vai se adaptando a esse mundo. A gente vai vivendo, sabe? A gente viu no podcast, a gente viu no programa, a gente viu lá na internet. E aí a gente vai assumindo o molde desse mundo. Não dá, irmãos. Não dá. Neste mundo não dá para os filhos de Deus. Não dá para viver confortável e seguindo o padrão. Você e eu, nós somos filhos de Deus. E precisamos estar alertas para não ceder ao padrão desse mundo. Nós precisamos viver dentro dos princípios de Deus. Cuidado. Fala aí para o seu irmão, cuidado. Cuidado, porque está na moda. Eu ouvi uma mulher falando: quem não trai é porque quem não trai é porque está sendo traído. Quem não está traindo, alguma coisa assim. Quem não está traindo é porque está sendo traído. Eu falei, meu Deus, a mulher falou isso. E assim, rindo, tá? Como se fosse assim, promoção no Guanabara. Eu riria se fosse essa informação que eu gosto do Guanabara. Mas a mulher estava falando disso. Quem não está traindo é porque está sendo traído. Eu falei, meu Deus, que é isso, gente? Que é isso, gente?
o padrão desse mundo. Todo mundo consome pornografia, só vê um negocinho. Gente, vocês não estão entendendo o nível de comprometimento que está alcançando as pessoas dentro da igreja, a pornografia. Adolescentes, crianças. Não é só homens, é a igreja de um modo geral. O que tem? O que tem experimentar ficar com alguém do mesmo sexo? O que tem, gente? Tem nada a ver. Isso não tem, hoje em dia não tem mais isso. Nesse mundo, a gente ouve isso. Alguém compartilhou comigo ontem que na escola do filho de 10 anos, alguém falou assim, olha, eu gosto de você, eu gosto de menina. 10 anos. 10 anos. É esse mundo. O que tem? É criança, não sabe o que está fazendo. Não, isso é criança, tem nada a ver. Todo mundo faz sexo antes do casamento. Não, você não pode. Virgem? Que isso, gente? Alguém sabe o que é isso? Ainda existe isso nesse mundo? Não. Você tem que experimentar bem para casar consciente. Experimentou, aí você escolhe o que é bom para você. Esse, aquele. Esse mundo mau. Esse mundo perdido. E as jogatinas? No dia que a Mari falou isso aqui na oferta, virou um burburinho. Eu falei, Jesus, não acredito que os crentes estão perdendo dinheiro nesse negócio de jogo. Os crentes estão perdendo dinheiro. Está entrando no padrão desse mundo. E está entrando confortável, não está percebendo. Todo mundo se veste com o corpo exposto para fora. Se você vai 8 horas no supermercado, tem alguém com o corpo completamente exposto. Assim, meu Deus, o que é isso, gente? 8 horas da manhã no supermercado, na feira, todo mundo. É esse padrão do mundo. Aí tem crente que quer andar daquele jeito. Não, gente. Irmãos, pelo amor de Deus, se ofereçam como um sacrifício vivo. Não entrem no padrão desse mundo. Acorda! Você não é desse mundo. Esse não é o seu padrão. Transforme-se pela renovação da sua mente. Toda transformação começa na nossa mente. Nós somos o resultado dos nossos pensamentos. Nossas ações são o resultado direto dos nossos pensamentos. A gente pensa, sente e faz. Então, para a gente mudar o nosso comportamento, a nossa mente tem que mudar. A gente precisa ter uma mudança de mentalidade. Eu não posso acordar dizendo assim, não, hoje eu não vou jogar, não vou perder dinheiro. Não vou, hoje eu não vou jogar. Não, não vou jogar. Não é assim. É a palavra de Deus vai entrando e vai lavando, e eu vou substituindo os conceitos, o padrão estabelecido dentro de mim, e essa mudança vai acontecendo, não é por força de vontade, mas é pelo poder de Deus operando em nós, por meio do Espírito Santo. Lá em Provérbios 23, 7 diz assim, porque como imagina em sua alma, assim ele é. O que você imagina sobre você, você é. Então a gente precisa ter muito cuidado com os nossos pensamentos. Não subestime o poder dos pensamentos. O diabo quer governar os nossos pensamentos. Nós precisamos estar alertas. Se o diabo influencia os nossos pensamentos, e os nossos pensamentos vão se transformar nas nossas ações, se ele influencia a nossa mente, ele governa a nossa vida. Você consegue entender isso? Por isso é tão importante uma renovação da mente, uma mudança de mentalidade. Nós precisamos contestar toda sugestão do inimigo na nossa mente. Todos os dias
algo maligno é lançado como sugestão na nossa mente. Mas se a gente estiver tão distraído, a gente não percebe e a gente abraça aquilo como um pensamento nosso. E isso é perigoso. Foi assim no Éden. O diabo veio com aquela conversa mole. Não, a Eva falou, não posso comer daquele alimento. Aí vem a serpente. Não foi bem assim. Olha a sugestão. Não foi bem assim. O diabo não é criativo. Ele faz a mesma coisa desde sempre. Mas nós deixamos passar desapercebido. Então ele lança uma sugestão. Se a gente abraça aquilo, se torna um pensamento dentro de nós. E a gente precisa estar alerta. Não deixe uma sugestão que está desalinhada com a palavra de Deus, que não vem de Deus, tomar espaço na sua mente. Se nós não cuidarmos da nossa mente, se nós deixarmos livremente, sabe, aceitar qualquer tipo de pensamento ruim, qualquer tipo de pensamento duvidoso, encontrar espaço na nossa mente, o diabo vai fazer da nossa mente uma lixeira e vai depositar tudo que ele pode para nos fazer pessoas paralisadas, porque a nossa mente está confusa, está duvidosa, está problemática. Olha o que diz lá em 2 Coríntios 10, dos versículos 3 a 5. Pois embora vivamos como homens, nós não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Olha como esse texto está falando de luta, de guerra, de arma, de fortalezas. Mas isso aqui tudo está acontecendo aonde? Aonde, irmãos? Na mente. Existe uma batalha sendo travada exatamente agora. E ela é na sua mente. E aqui está dizendo, olha, nós somos homens. Mas nós não lutamos, nós precisamos lutar. Mas com as armas certas. Nós temos armas poderosas que destroem fortalezas na mente. O que significa, irmãos? Que tem gente que já tem uma fortaleza na mente, está aprisionado lá dentro. Está aprisionado, porque não percebe que precisa lutar, que precisa fazer guerra, que precisa se posicionar, que precisa duvidar de pensamentos, de ideias, de sugestões. Aqui diz que as nossas armas são poderosas para destruir argumentos. Tem gente que fica o tempo todo com a sua mente, mas isso, aquilo, mas aquilo, mas aquilo, mas aquilo. E você precisa ponderar, peraí, eu estou me desgastando com essa ideia, com esse pensamento, com esse problema, mas isso é de Deus. Isso vem de Deus. Isso é algo de Deus, porque as nossas armas podem destruir todo argumento, toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nada é maior ou mais poderoso do que o conhecimento de Deus. E nós devemos ficar com o conhecimento de Deus. E levarmos cativo todo pensamento. Senhor, leva. Não deixa a minha mente vagar, ficar aprisionada, criar fortalezas dentro dessa realidade. Para torná-lo obediente a Cristo. Precisamos, irmãos, remover fortalezas na nossa mente, sistemas de pensamento. A gente acumula pensamentos que estão emaranhados na nossa mente, que não vêm de Deus. Todos nós, quando chegamos no reino de Deus, fomos alcançados pelo Senhor, a gente chega com uma bagagem e com uma herança aqui. E aí a gente precisa assim, pera, deixa eu pensar, isso aqui é... Não, deixa eu ler na palavra, isso aqui é... Não, meu Deus, isso aqui não é. Mas eu ouvi isso aqui a minha vida inteira.
inteira. Isso se tornou uma fortaleza em mim, porque eu repito isso. Mas não, a Bíblia diz completamente diferente. Guerra. É uma guerra interior e silenciosa. Mas a gente precisa fazer essa guerra, porque a gente vem com essa bagagem da nossa família, da nossa história de vida. Quantos de nós não temos coisas aqui que a gente vem trazendo da nossa história? Sim ou não? Então a gente precisa olhar para a palavra. Meu Deus, eu estou trazendo essa bagagem há quanto tempo? Mas isso não está na palavra. Isso não é de Deus, eu não posso. Preciso me liberar disso aqui. Os nossos achismos. Tem coisa que a gente acha porque, não, mas de jeito nenhum, não pode. Mas se a gente olha na Bíblia, gente, mas é outra coisa que diz aqui. E aí a gente precisa viver essa transformação. Nós precisamos ter cuidado com pensamentos que geram em nós medo, insegurança, rejeição, abandono, inferioridade, insegurança, incapacidade, limitação, vitimismo, complexos. Se esses pensamentos estão permeando a nossa mente, como filhos de Deus, a gente precisa fazer guerra. Se Deus nos chamou, nos fez seu Filho, nos deu o Espírito Santo, nos chama mais do que vencedores, a gente precisa fazer guerra contra esses pensamentos. Ninguém me ama, ninguém me quer, isso é contra mim, porque eu sou assim, eu sou assado, eu tenho cabelo assim, eu ganho X. Irmãos, vamos olhar para a Bíblia. Vamos fazer guerra com os nossos pensamentos. E muitos estão já como uma fortaleza, ganharam força, estão estabelecidos dentro de nós. E a gente acha que está tudo bem. Não podemos. Quantos sonhos você tem aí, mas você acha, eu não consigo não dá. Isso aqui é muito difícil. Não é. A gente não pode nutrir. Você imagina, eu gosto muito da história de Davi. Um exército não teve a coragem de enfrentar o gigante Golias. Veio um menino. Não, eu vou. O gigante, vou. Por quê? Porque ele não estava se comparando. Porque eu sou pequeno, porque não me chamaram naquele jantar. Fizeram um jantar, o profeta foi lá em casa. Não, me chamaram. Esqueceram de mim. Eu agora estou magoado para sempre. Não. Ele não estava se comparando, ele não estava se vitimizando. Ele falou, eu vou lá. Ele não se comparou, ele comparou o gigante com Deus. Ele olhou para o gigante e olhou para Deus e falou assim, não tem chance desse gigante vencer. A mentalidade alinhada à palavra de Deus. Então o diabo está querendo criar fortalezas na nossa mente. Não podemos permitir. As mentiras do diabo não podem ganhar espaço na nossa mente. Nós precisamos renovar a nossa mente. Como é que a gente faz isso? Com a palavra de Deus. Nós falamos isso domingo passado, domingo retrasado. Lucas falou na hora do louvor, da oração. A gente vai falar de novo. Domingo que vem, nós também vamos falar sobre isso. Por quê? Porque o crente que não medita na palavra de Deus, ele não sai do lugar, ele não renova a mente, ele não experimenta da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por que tem gente que é mimizento a vida inteira? Não renova a palavra de Deus. Por que tem gente que sempre acha que tem alguém que não está amando? Porque não renova a sua mente com a palavra de Deus. Por que acha que nunca vai conseguir? Não tenho chance. Não tenho chance. Por quê? Porque não se renova a sua mente, a sua capacidade de sonhar de acordo com a palavra de Deus. A única forma da gente mudar os nossos pensamentos, tirando o padrão desse mundo, a realidade desse mundo, é inserindo a palavra de Deus. Eu vou inserindo a palavra de Deus, as verdades de Deus, eu vou inserindo, sabe, eu já falei para algumas boas irmãs e irmãos aqui, uma piscina, ela não fica limpa de uma hora para outra. Você imagina uma piscina completamente suja. Está suja.
ela não vai ficar limpa de repente. Você vai trocando aquela água, vai trocando aquela água, vai trocando aquela água. Uma hora ela vai ficar limpa. De tanto você colocar água limpa, aquela sujeira vai saindo. É assim a nossa mente, é assim a nossa vida. Então, eu vou absorvendo a palavra de Deus, eu vou meditando, eu vou tomando aquela verdade para mim, aquela promessa, aquele princípio, aquele ensinamento. E aquilo que me limitava, que me bloqueava, que era uma fortaleza em mim, vai sendo destruída pelo poder da palavra de Deus. Os princípios e valores contidos na palavra de Deus precisam governar a nossa mente. Irmãos, a gente precisa ser um povo que tem uma mentalidade renovada. Muitos de nós aqui não conseguem vislumbrar o sobrenatural acontecendo na sua vida, porque não está mergulhado aqui. Não consegue ver promessas do Senhor se cumprindo, coisas maravilhosas se realizando na sua vida, porque não estão renovando a sua mente com a palavra de Deus. Nós precisamos absorver a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus profundamente, diariamente. E a gente lê, vamos ler os evangelhos, vamos ler provérbios, vamos ler os salmos, vamos ler a Bíblia. Por quê? Porque só ela tem poder de transformar a nossa mente. E nós precisamos de uma mente, irmãos. Uma mente renovada. Você vai avançar para a sua semana com que mentalidade? Ai, aquele trabalho amanhã. Ai, aquela pessoa que me persegue. Olha a mente. Sabe, irmãos, a gente precisa de um sacode de Deus e renovar a nossa mente para viver uma vida diferente. A obra que Deus está realizando em nós, ela precisa ser completa, mas ela depende da sua participação, do seu comprometimento em se alimentar da palavra de Deus. Parece tão redundante, então assim, a gente falar para as pessoas que precisam ler a palavra de Deus, mas existem pesquisas que dizem que as pessoas não leem mais a Bíblia. Olha, ontem a gente estava numa livraria e aí tinha uma menina, ela devia ter no máximo 10 anos, no máximo. E ela estava lá lendo os livros, eu estou nos livros e ela estava nos livros. Aí vem a mãe dela, abençoada do Senhor. Falei, meu Deus, que mulher é essa, Jesus? Ela falou assim, fulana, sua idiota, você vai gastar o seu dinheiro todo com livro e marca texto? Eu falei, meu Deus, por que essa mãe falou assim com essa menina? Queria que ela estivesse comprando o quê? A menina está investindo em livro para ler, marcar texto. Sabe, irmãos, as pessoas estão malucas aí fora. Estão invertendo valores. A menina comprando livro, se interessando em ler, aprender, crescer. E a mãe chamando ela de idiota, porque ela estava fazendo isso. Sem uma mudança de mentalidade, não tem transformação de vida. A gente precisa transformar a nossa mente. Como que isso acontece? Meditando na palavra de Deus. Fala aí para o irmão que está do seu lado, a gente precisa ler mais a Bíblia. Não, mas eu leio um versículozinho todo dia, está garantindo. Irmãos, vamos mais. Vamos avançar mais. Vamos mergulhar ainda mais profundo na palavra de Deus, amém? A palavra de Deus é poderosa para quebrar da nossa vida fortalezas que nós temos das nossas histórias familiares, dos nossos emaranhados de vida. A palavra de Deus é poderosa para isso. Nós precisamos nos alimentar dela, amém, irmãos? A gente quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantos querem? Mas a chave está aí. Renovar a mente. Não adianta a gente orar pela vontade de Deus, Senhor, manifesta a tua boa, perfeita e agradável vontade. Manifesta, se a gente não tiver essa renovação de mente, se a gente não tiver essa mudança de mentalidade. Amém? Muita coisa está querendo influenciar a nossa vida, a nossa mente, os lugares, os ambientes, as pessoas. Nós estamos na era dos influencers toda hora. Gente, toda hora tem alguém querendo ser uma influência na sua vida. Cuidado! Cuidado!
Eu quero terminar lendo com você o Salmo 119, dos versículos 97 ao versículo 105. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos. Sabedoria para vencer os teus inimigos está na lei do Senhor. Porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Discernimento vem da palavra de Deus. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço os teus preceitos. Entendimento que vem com a maturidade, não é? Vem da palavra de Deus. Afasta os meus pés de todo o caminho mau, para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos. Por isso, odeio todo caminho de falsidade. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia os meus caminhos. Amém, irmãos? A nossa vida só será transformada radicalmente, a ponto de experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, quando a palavra estiver entranhada em nós e nos nossos pensamentos. Amém? Fique de pé no seu lugar.